Você sabia que a muralha da China demorou quase 2000 anos para poder ser construída? E ela não foi construída apenas por um imperador, e sim por 4 dinastias. E não somente isso, a muralha da China foi construída por quase 1 milhão de pessoas. Dentre estas, quase 300 a 250 mil pessoas foram mortas durante a construção. Então não é mentira quando dizem que essa muralha foi construída em cima de corpos humanos. E não, a muralha da China não dá para ser vista do espaço. Eu me chamo Abner Júnior e esse aqui é o canal de Horus. E hoje eu vou falar para vocês a origem da muralha da China. A muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo. E sim, é um grande ícone para o nosso mundo. Ela tem mais ou menos 21 metros de extensão. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Onde ela teve um papel crucial para o crescimento da China, tinha um papel muito importante também para a expansão, para a comercialização e também para a proteção daquele país. Então me acompanhe nessa jornada desde o primeiro tijolo até o legado atual da muralha da China. As primeiras construções da muralha da China começou no século 7 a.C. Começava com uma construção aqui, uma construção ali e tudo mais. Ou seja, uma pessoa fazia ali, outra pessoa fazia aqui para poder se proteger. Porém, foi no século 3 a.C. que surgiu o primeiro imperador que unificou a muralha da China, que foi o Qin Shi Huang. E naquela época, o principal motivo de ter construído a muralha da China era a proteção. E essa muralha também tinha um papel crucial, até porque ela tinha outra função que era unificar os estados. Não sei se vocês sabem, a China não era um país só, eram vários estados existentes ali. Inicialmente, a muralha da China era feita de terra compacta e pedaços de madeira. Porém, foi somente na dinastia Ming em que ela foi fortalecida e reformada, para poder ser a muralha que a gente conhece como ela é hoje. E nessa reforma foi utilizado argamassa de arroz e tijolos, para poder fortalecer e dar uma durabilidade muito maior para a muralha da China. Mas quais eram as principais finalidades da muralha da China? Primeiro, a muralha tinha uma finalidade militar. Como a muralha era muito extensa e era utilizada como fronteira e proteção do estado, muitos militares ficavam ali dentro e faziam o transporte também ali dentro. Então você via torres fortes e acampamentos militares tanto dentro da muralha como fora dela também. A segunda finalidade era o comércio, até porque, como a muralha era muito grande, tanto em altura como em largura, até porque estima-se que a muralha tinha mais ou menos quase 10 metros de altura e 4 metros de largura. Inclusive, tinha muitas pessoas que moravam ali dentro. Isso fazia até com que facilitasse o comércio, porque como era muito grande, daria para fazer comercializações através da muralha. O terceiro ponto era a fronteira. Como já dito, a muralha tinha uma finalidade de fazer uma fronteira ali. E o quarto ponto era evitar invasões de inimigos, como o povo mongol e outras civilizações. E como já falado, a muralha da China não foi construída apenas de uma maneira, e também não somente de um material. Ela foi construída de diversos materiais. E aqui eu vou falar para vocês quais tipos de materiais que foi utilizado durante a construção da muralha da China. Primeiro, terra socada. Não é dessa maneira que você está pensando. Era um bloco de terras onde eram compactas, mas esse bloco é utilizado principalmente no fim da muralha da China. Segundo, tijolos, que era utilizado adobe e cerâmica, que foi muito utilizado nas seções durante a dinastia Ming, que aliás, a dinastia Ming vai ser muito falada nesse vídeo. Terceiro, rochas, que eram locais encontrados próximos a muralhas. Ou seja, na construção da muralha tinha grandes rochas e elas eram aproveitadas para poder fortificar e ajudar na construção da muralha da China. Quarto, madeira. Tábuas de madeiras e também estacas. Como vocês sabem, a extensão da muralha da China era gigantesca, então ela ia de um canto até para o outro. E existia pontos onde tinha bastante tijolos e pedras e outros pontos que não tinha quase nada. E nesses locais eram utilizados madeiras e estacas. E quinto ponto, barreiras naturais. Montanhas, cumes, tudo isso era aproveitado para poder utilizar como muralha da China também. Ou apenas como muralha, até porque na época não se chamava de muralha da China. E já ia esquecendo, o sexto ponto é o arroz. Sim, o arroz era utilizado na muralha da China, na construção da muralha da China. Até porque a papa do arroz, com o seu material, ele era um forte glutinante, ou seja, ele era pegajoso, tá como se fosse uma cola. Para vocês verem que era utilizado diversos materiais. Isto mostra a genialidade desses construtores, que construíram cerca de 1 a 2 milênios atrás. E como eu falei para vocês, demorou quase 2 milênios para que houvesse a construção da muralha da China. E com isso foi necessário diversas dinastias para poder construí-la. Como, por exemplo, a dinastia Zhou, que construiu as primeiras muralhas existentes. A dinastia Qin, que é Qin Shi Huang. E me perdoa se o meu mandarim está ruim, mas ele foi responsável para poder unificar
as muralhas que já existiam. E a terceira dinastia foi a dinastia Han. Essa dinastia foi muito importante para poder fazer com que houvesse uma rota e uma fronteira, principalmente na época de seda. E aqui vem a grandiosa dinastia Ming, que por muitos é considerada a dinastia mais importante na construção da muralha da China. E é ele que é responsável pela maior parte da muralha da China conhecida hoje. E foi nesse período que teve uma construção mais engenhosa e mais genial da muralha da China. Lembrando que cada dinastia se adaptou e fez a construção da muralha da China de acordo com a necessidade da época. Porém, por mais grandiosa que seja a muralha da China, assim como qualquer outra construção, tem o seu lado obscuro. Para poder construir a muralha da China foi necessário mais de 1 milhão de pessoas. Camponeses, militares, prisioneiros e pessoas que estavam devendo o governo. Governo não, o Estado. Para vocês verem, né, desde aquela época a gente paga imposto. A condição de trabalho era horrível. E tinha alguns ambientes que era muito seco e quente e outros locais que era muito úmido e frio, fazendo com que levasse à morte mais de 250 mil pessoas. Há um mito até que dizem que a muralha da China foi construída em cima de corpos humanos, ossos e até peles. Porém, isso é mais mito do que verdade. Não se sabe ao certo se isso realmente aconteceu. Para vocês terem uma noção da grandeza dessa muralha, a sua extensão territorial é mais de 21 mil quilômetros. Ou seja, é grande para o cá. Como vocês sabem, a muralha da China tem uma certa extensão. Não é somente muralha, tem trincheiras, dentre outras coisas. A sua altura era mais ou menos de 7 a 10 metros e a largura era mais ou menos de 4 a 5 metros. Para você ter uma noção do tamanho da muralha da China, ela é mais ou menos 193 mil vezes maior do que o Maracanã. É como se tivesse 193 mil campos de futebol no Maracanã para poder completar toda a muralha. Para você ter uma noção, ela é 5 vezes maior que é a BR-116, que é o trecho Curitiba e São Paulo. Para você ter uma noção, eu vou mostrar aqui para vocês qual é esse trecho, para vocês verem o tamanho que ela é, como se fosse aqui no Brasil. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que está a muralha da China hoje em dia? A muralha da China foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial e ela também é uma das 7 maravilhas do mundo. Apesar de sua importância cultural e histórica, apenas 30% do seu patrimônio está intacta. O restante caiu. E se você quer visitar essa muralha, é só você ir lá, tem muitas coisas, tá bom? Para você ter uma noção, cerca de 10 a 9 milhões de pessoas vão visitar a muralha da China por ano. Talvez você se pergunte, por que a maior parte já não está mais de pé? Bom, infelizmente o tempo é gastante para todos, inclusive para construções. Então ela foi derrocada, foi se deteriorando com o tempo. E também no meio rural foi utilizado outros tijolos para poder construir a muralha. Porém, esses tijolos não eram tão resistentes e foram se deteriorando com o tempo. Mas apesar disso, a muralha da China tem visita de milhões de turistas. Tanto a Unesco como a China trabalham em conjunto para poder preservar e proteger a muralha da China. Até porque a muralha da China tem um papel de mostrar cada parte da história do seu povo. Ela é importante para a gente, mas principalmente para o povo chinês. Até porque ela mostra sua resiliência e força de vontade do povo chinês. Mostrando que através de cada década, a cada 100 anos ou a cada 1000 anos, o povo foi se mudando e foi se adequando com cada região e período. Então, para vocês verem, o que era para poder ser uma proteção acabou se tornando o ícone da história da humanidade. De sua construção engenhosa e com diversos materiais e pendurando há milhares de anos, a muralha da China mantém seu papel crucial, que é a sua marca da história. Bom, espero que você tenha gostado. Comente aqui o que você achou e também coloque aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre outra grande construção histórica. Ou então se você quer que eu faça uma playlist das 7 maravilhas do mundo, contando a origem de cada uma delas. Dá o like, comenta e até a próxima.